E pela primeira vez, desde que o Lula assumiu esse terceiro mandato, a avaliação negativa foi superior à avaliação positiva, como vocês podem ver aí na manchete. Está aí o quadro com a pesquisa, né, para que vocês possam ver, tá pequenininho, por isso eu vou aumentar aqui, tá? Mas vocês podem reparar que a avaliação ótimo e bom, que sempre foi superior à avaliação ruim e péssimo, pela primeira vez teve ali a sua relação invertida com o ruim e péssimo, superando ainda aqui por pouco a avaliação ótimo e bom do governo Lula. Bom, e aí, galera, a gente tem que pensar, poxa, o que está acontecendo? Por quê? Nós temos dados relativamente bons da economia, e os dados da economia, tendencialmente, são os mais relevantes para movimentar a opinião pública a respeito do governo. E por que eu digo que esses dados da economia são relativamente bons? Bom, eles são relativamente bons porque o desemprego está aí abaixo de 8%. Isso, para a própria média histórica do Brasil enquanto periferia do sistema capitalista, é uma média boa. A gente tem um recuo do dólar em relação ao que se tinha no ano passado. A gente tem uma inflação controlada ao longo de todo o ano. Portanto, ao que tudo indica, nós deveríamos ter bons resultados também nas pesquisas de opinião. Para além disso, nós tivemos muitos avanços ao longo desse ano. Programas que foram retomados, o próprio programa Desenrola, que já está em curso e que é um sucesso, é algo que poderia ser melhor instrumentalizado pela comunicação do governo. E isso suscitou um debate a respeito justamente da qualidade da comunicação do governo Lula. Então, eles poderiam estar atribuindo, alguns analistas, esse desempenho nessa última pesquisa a problemas da comunicação do governo Lula. Eu, de fato, tenho críticas à comunicação do governo Lula. Acho que ainda é um formato do passado. Acho que falta estabelecer uma dinâmica mais moderna, mais relacionada com o que a gente viu, por exemplo, ganhar o mundo com o melhor uso das redes sociais, uma comunicação mais dinâmica. Eu acho que as lives do presidente não são ruins, mas eu acho que dá para aproveitar melhor, mas acima de tudo, eu não atribuo esse resultado nas pesquisas apenas a um problema de comunicação. Eu posso até admitir que existe sim um problema na comunicação e que talvez isso possa sim ser repensado, mas eu não atribuo este desempenho a apenas a comunicação do governo. Por quê, gente? Porque foi criada uma expectativa com o retorno do Lula. E por mais que os dados da economia sejam bons, por mais que nós já tenhamos muitos avanços, começa a ficar evidente os limites de um governo de conciliação. O governo, necessariamente, pela própria postura e forma de fazer política, está com uma política bastante rebaixada. Mais rebaixado que um toma lá da cá. Tem muito toma lá e pouco da cá. Essa semana isso ficou bastante flagrante, né? Ficou flagrante na questão da PEC, que limita as decisões individuais, né, relacionadas às liminares do STF, principalmente com uma atitude do Jacques Wagner, líder do governo do Senado, que votou contra aquilo que era o entendimento do governo, criando uma situação ruim. Claro, tem um outro debate aí em relação a isso, mas isso mostra muito essas limitações. Por exemplo, a gente está vendo nos últimos dias votações onde seria necessário mais força do governo. Foi aprovada mais uma mini reforma trabalhista, a tal carteira de trabalho verde e amarela ou algo parecido com isso, ou seja, um projeto que nem mesmo o Bolsonaro conseguiu votar, um projeto que era seu, acabou sendo votado neste momento. Então, a gente está vendo aí partidos, né, como o próprio União Brasil, né, que a princípio faz parte do governo, com dificuldades de conseguir os seus votos nas casas legislativas para as pautas do governo. Então, isso está sendo visto como um governo rebaixado e isso necessariamente acaba transparecendo para a opinião pública. A mídia de massa vem aumentando a carga contra o governo no sentido de também pressionar e fazer deste um governo refém da sua ideologia.
E aí a discussão que a gente tem que fazer é a seguinte, gente. É uma opção, tá? Que nós já sabíamos do lulismo. E eu avisei a respeito disso antes da eleição. Eu disse, olha, gente, a tradição política do lulismo é fazer o debate nas eleições, trazer as pautas mais à esquerda, porém, depois do pleito, governar com quem tem mandato. E no capitalismo, ainda mais no capitalismo periférico dependente de um país pobre que nem o Brasil, é simplesmente impossível que a gente imagine a possibilidade de um parlamento com maior presença de progressistas, de centro-esquerda ou de esquerda, muito menos de esquerda radical. Sendo assim, esta máxima de que sempre o governo vai ser com parlamentares da direita é uma constante. O governo ele poderia fazer escolhas nesse sentido. Uma delas era tentar governar utilizando mais a força política da sua base eleitoral. Então, utilizar os mecanismos de TV e rádio, mobilizar a base política permanentemente. Nós tivemos nessa última semana, inclusive, uma cobrança do Zé Dirceu, que foi o homem forte do primeiro governo Lula, cobrando, inclusive, o PT e dizendo, olha, é difícil até mesmo da gente levantar esses debates. Fica um silêncio, fica uma situação ruim. Ora, gente, isso são os limites da opção política do PT. Como não é da tradição política do PT, como não é a opção política do PT, governar com o povo, no sentido de o povo ser um permanente ator político, e eu não estou nem entrando no mérito de dizer se isso é bom ou é ruim. Eu estou apenas dizendo que essa é a opção. Porque essa opção também traria, né, consequências. Consequências, você mobilizar o povo e utilizar o povo permanentemente como um ator ativo da política, traz consequências, traz reações. A direita, o lobby, a mídia de massa, os capitalistas se organizam para enfrentar um movimento como esse de maneira muito mais efetiva, muito mais agressiva. Então é lógico que uma opção como essa traria consequências. O fato é que jamais foi esperado essa postura do PT, não é essa a tradição política para governar. O que o Lula está tentando é conseguir alguns avanços, já conseguimos alguns, temos outros em vias de conseguirmos e temos, por exemplo, muitas limitações. E essa parece-me ser a tônica deste primeiro governo. O que me preocupa é o dia seguinte, porque neste primeiro ano, esses bons resultados da economia são diretamente relacionados com os gastos do governo, né? Gastos que vão variar aí entre 1,7% e 1,9% do PIB. Esse será o déficit que nós vamos ter este ano. Isso são gastos do governo. Acontece que para o ano que vem, nós não teremos esta liberdade. Vamos entender uma coisa, pessoal. O déficit público é, na verdade, o superávit privado. Vocês conseguem compreender isso? Portanto, quando o governo gasta, claro, eu estou aqui fazendo uma simplificação e desprezando a relação da balança comercial com o estrangeiro, né? O saldo na conta de capitais e por aí vai. Mas, basicamente é isso. Então, quando o governo gasta mais, o setor privado tem mais dinheiro, né? Tendencialmente. E é isso que está acontecendo esse ano, com mais dinheiro no setor privado, mais economia movimentada, tendencialmente mais demanda agregada, mais emprego e renda. E percebam, a nossa inflação, ela não foi controlada por essa taxa de juros que, embora já tenha começado a cair, segue caindo devagar e segue muito alta. A nossa inflação ela não foi controlada pela taxa de juros. E é muito simples da gente ver isso quando a gente olha para os outros países. A inflação vem caindo no mundo inteiro por uma questão de reorganização das cadeias produtivas depois da Covid e depois da guerra, e também em função da própria guerra comercial entre Estados Unidos e China e o reposicionamento do dólar na economia mundial, com um prolongamento, né, do ciclo de elevação de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Isso tem muito mais impacto sobre a inflação do que a nossa taxa de juros. A nossa taxa de juros segue apenas sendo um freio na nossa economia, de modo que se ela tivesse mais ponderada, bastante provavelmente teríamos ainda um crescimento mais vigoroso. As receitas para o ano que vem não estão crescendo na medida do esperado, então não estão vindo as desonerações, não estão vindo as taxações
tão alardeadas. O que se conseguiu de taxação nova não é o ideal. Essa taxação sobre os mais ricos, ela não é bem verdade, como nós já comentamos aqui no canal. O que, mantida a meta de superávit para o próximo ciclo em 0, obrigará o governo a contingenciar gastos que já serão bastante mais limitados a partir do ano que vem. Isso nos leva a crer que nós teremos ainda mais dificuldade do governo manter a popularidade alta. Veja, nós estamos falando apenas do final do primeiro ano de mandato. Portanto, o que eu estou aqui chamando a atenção é para um limite flagrante do lulismo. E eu não estou nem aqui, gente, por favor, fazendo ainda um juízo de valor. Eu acho que a gente até pode fazer isso em algum momento, mas não é isso que eu estou fazendo neste momento, tá? E é isso que eu gostaria que vocês compreendessem.